Olá, estamos novamente aqui no programa Você com a Palavra, a Super 8 TV, a TV inteligente. Você que nos acompanha, nós agradecemos, e muito, hein? Porque só vale a pena a gente estar aqui, porque sabe que você está aí sentado e acompanhando, e agora aqui pensando um pouco, né? Lembra que no programa passado trouxemos o Dr. Ronaldo Fontes? Está ele de novo aqui conosco. Vamos conversar um pouquinho mais, porque faltou muita coisa para falar e em meia hora realmente é difícil você ouvir tudo que tem uma pessoa como ele, que tem um conhecimento enorme e precisa passar para todos nós. E o brasileiro precisa conhecer isso, não tenha dúvida nenhuma. Né? Doutor Ronaldo, tudo bem? Bom dia, satisfação de estar novamente com o senhor. Tudo bom. Estamos à disposição, vamos voltar a discutir os problemas do Brasil, né? Dentro da nossa possibilidade. Né? Então, na verdade, os brasileiros, eles sempre têm um pouco de dificuldade em compreender a dimensão dos nossos problemas, né? Porque eles são escamoteados aí de tal forma na imprensa, né? Que a gente acaba não percebendo e não tomando conta, né? Dando conta do valor e do tamanho que eles são. E a sua disposição de estar aqui conosco é muito importante para que a gente possa dar um pouquinho de noção ao povo do que se passa no Brasil. No mundo todo, nós temos uma porção de... Olá, Melo, tudo bem? Tudo bem, professor José Renato? Esquecendo de você do lado aí. Não está esquecendo, é que é que o São Paulo ficou fora da Copa e eu estou preocupado com isso. Hoje, ao retornar a esse programa, com o professor, com o doutor Ronaldo, eu acredito que seja uma sequência do programa anterior, por isso que houve essa não omissão, mas esse pequeno esquecimento. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Doutor Ronaldo Fontes, médico, cardiologista, diretor da DESG e coordenador do Fórum Brasil, São Paulo. E aí? Temos que botar esse povo a pensar mesmo? O povo está... Existe uma situação que é a informação, né, professor? A informação negada sempre é um problema muito sério. Né? O povo não tem acesso às informações. Né? E não tendo acesso às informações, obviamente não consegue raciocinar. Né? Então fica difícil mesmo. Difícil, né? Nos dados que o senhor falou outro dia, tem um outro dado interessante. 57 mil jovens, né, de 16 a 20 anos, né, são mortos por arma de fogo no Brasil, né, nesses últimos 20 anos. Quer dizer, é um negócio impressionante. Comparando, como o senhor fez a comparação, é uma Vietnã. Né? Uma Vietnã. Fora isso, os nossos governantes estão nos preocupando em função das organizações que eles têm tido contato. Né? Uma delas é o Fórum São Paulo, que é uma organização hoje que vai da América Latina até o Caribe, né? Que comprometeu 98% desse território. Né? Está muito enraizado? Sem dúvida. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990, né? Pelo Lula da Silva e o Castro, né? Eles convocaram aqui no Hotel Danúbio, em São Paulo, 40 e poucas entidades terroristas, partidos políticos de esquerda, comunistas, inclusive as Farc, e consideram o PCC e o Comando Vermelho organizações sociais. Né?
O Foro de São Paulo hoje é que determina as políticas dos governos na América Latina e do Caribe, com exceção da Colômbia ainda, né, e talvez do Peru. O restante todo, e agora o Chile, né, que perdeu a eleição, né, o partido de esquerda perdeu a eleição, provavelmente não vão conseguir também. Mas no restante todo, eles que determinam as políticas de governo, né, para esses países, inclusive no Brasil. É uma coisa muito preocupante, porque é uma ideologia já ultrapassada. 80%, quase 90% dos países da Europa hoje são considerados, entre aspas, de direita, né? Nós não levamos isso em consideração, direita e esquerda, como nós já falamos na vez passada, são apenas mecanismos de dominação, né? Mas eles utilizam a ideologia como forma de dominação na América Latina e no Caribe. Né? Então, que nós vemos, esses acordos que o governo brasileiro faz, né? Como aconteceu na Bolívia, como acontece com o Hugo Chávez, né? Que para nós são atitudes surpreendentes, né? Para a população acaba sendo surpreendente, mas para os segmentos mais esclarecidos, eles sabem que isso faz parte de um sistema que foi implantado na região, né? Eles têm o emblema deles é a América Latina e o Caribe pintados de vermelho de cabeça para baixo. Então, pelo emblema, nós já podemos ter uma noção dos objetivos deles, né? É complicado, né, Melo? Hein? Tranquilo? Hã? Prossiga? Tá certo, então. Mas uma coisa que a gente tem de perceber nesta circunstância é o seguinte: o povo não é considerado, eu volto a insistir nisso, o povo não é considerado na proposta do poder, né? Então o poder simplesmente está para favorecer grupos, né, que querem dominar o mundo inteiro, não é só essa região, né, e deixa o povo de lado. Como é que nós vamos sobreviver a isso, doutor Ronaldo? O Foro do Brasil, ele tem um objetivo principal, fundamental, que é o aprimoramento das instituições. Esse é o objetivo fundamental do Foro do Brasil, independente de ideologias, mais uma vez falando, né? E nós temos todo um método de planejamento, de divulgação dessas ideias, né, dos mecanismos, né, de discussão, de realização de fóruns de debate, né, de palestras que os elementos do Foro do Brasil vão para discutir. E o objetivo não é golpe, não é nada disso. Isso está muito longe dos nossos objetivos. Nossos objetivos é a conscientização e a discussão para a busca de um denominador comum. Hoje em dia acho que não é mais possível, né? Não existe mais espaço para mecanismos de golpe, seja de qualquer natureza, né? Nem de um lado nem de outro. Nós temos que ter suficiente inteligência para, através do diálogo, do consenso, da conversa, nós dirigirmos a nação para um local que seja benéfico para todos, né? Uma nação tão rica, tão poderosa como a nossa, né? Os brasileiros têm que utilizar da inteligência, pelo menos os segmentos mais esclarecidos, têm que saber, obviamente, que alguns setores que têm interesses particulares, seja político, seja econômico, estão levando o Brasil para um lugar que nós não concordamos, mas não é através nem da força, nem de nada que nós vamos conseguir reverter isso. E sim através, primeiro, de disseminação das informações, deixar a informação em aberto para a população conhecer o que está acontecendo e o que estão fazendo com ela, e promover mudanças, né? Esse é o nosso objetivo. Agora, o Foro do Brasil hoje é um pinguinho, né? Um pontinho uma cabeça de agulha, né? Nós somos muito pequenos, né? Mas, doutor Ronaldo, eu acho a sua exploração bastante interessante. Agora, não está vendo aí aquele posicionamento, que isso nós vemos muito no segmento religioso. A minha religião é
a melhor e a única que leva a Deus. Então, fala com o católico, ele diz isso, já tirando de lado a ideologia, então, o evangélico diz que é a dele, o outro, o budista diz que é a dele, que leva, só a religião dele leva a Deus, é a única autêntica. Não está havendo, assim, uma extrapolação com relação a posicionamentos? Porque se nós estamos numa democracia, se nós estamos num país que a inteligência predomina, nós temos segmentos bastante evoluídos, por que essa falta de diálogo entre esses mecanismos de governo para que a população possa ser esclarecida, não continue sendo massa de manobra de segmentos que hoje não existe direita nem esquerda, mas de segmentos interessados em se manter no governo ou de ascender ao governo e esclarecer essa população para que não seja manobrada por este ou aquele segmento e tenha um discernimento na hora da escolha, para escolher aquilo que é melhor para a nação? Bom, em primeiro lugar, eu não concordo que nós estejamos vivendo uma democracia plena, né? Na realidade, democracia para nós é um verdadeiro Estado de Direito natural, né? Coisa que nós não temos hoje. Hoje, quem se opuser às normas e os ditames do governo será, obviamente, perseguido. Um governo que infiltrou e se apoderou de todas as instituições da nação, né? Aparelhou o Estado. Qualquer um que falar contra, veja um mensalão, né? O mensalão é um exemplo típico disso. Quer dizer, se estivéssemos vivendo um Estado de Direito, obviamente as coisas seriam diferentes, né? Mas, embora essas distorções sejam perceptíveis e, logicamente, deveria haver um mecanismo de correção disso tudo, de punição para esse tipo de comportamento, isso não é originário dessa fase da democracia. Porque se nós olharmos lá para trás, isso na década de 40, daí para cá, não era diferente, só que era um pouco mais, o número era menor, mas o processo era o mesmo. Agora, esse processo ele vem se estabelecendo já desde que a República é República. Só que não chegava ao conhecimento de determinada camada da sociedade. Hoje, praticamente todos, desde que o mundo é mundo, exatamente. Hoje já a população menos esclarecida já tem essa informação, mas não forma opinião, ela não tem peso, vamos assim dizer, na hora da decisão. E o que é preciso é esclarecer essa população para que ela pese na hora da decisão, porque agora nós vamos ter um processo eleitoral que essa população é quem vai praticamente ser o fiel da balança, né? Tio Ronaldo, segura aí que você vai para o intervalo, já volta para falar um pouquinho com o Melo sobre essa preocupação que ele colocou agora. Já voltamos. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com 9 anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Aos 11, já tinha cheirado benzina. Com 12, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos 13 anos, repete pela 4ª vez a 4ª série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha, fica para trás. Drogas, nem morto. Muito bem, após o intervalo, estamos de volta aqui com você com a palavra. Obrigado por você estar aí firme acompanhando o nosso programa. E o menos fez uma indagação para o senhor no final do bloco passado. Vamos continuar por aí, então. Em primeiro lugar, nós temos que definir, por exemplo, o que é elite. O que é a elite de uma nação? A elite de uma nação, ela não é composta pelos milionários de uma nação, muito menos só pelos políticos no poder. A elite de uma nação, conceitualmente, ela é composta por todo e qualquer cidadão capaz de promover mudanças sociais. Isso é a elite, esses são os que compõem a elite de uma nação. Então, por exemplo, um líder comunitário na favela da Rocinha, ele faz parte da elite da nação.
um presidente, um diretor de um centro acadêmico na universidade, na faculdade, ele faz parte da elite da nação. E aí os políticos, todos os universitários, os empresários, os industriais, todos esses... Você aqui na imprensa... A imprensa... Isso conceitualmente. Conceitualmente. Agora... Então, desculpe, prossiga. Nós temos que raciocinar baseado nos conceitos. Se esses conceitos não são aplicados, aí é outra história, né? Então, o que é que nós fazemos? Eu discordo que a população inteira saiba do que está acontecendo. Não sabe. E afirmo para o senhor que não sabe, porque nós já fizemos em 2 anos e meio quase 120 encontros para discutir os problemas do Brasil. E mesmo os indivíduos dos clubes de serviço, mesmo dentro da maçonaria, das ADESGs, das associações comerciais, mesmo os indivíduos que participam dentro da universidade, desconhecem o que está acontecendo com a nação. Não sabem, não tem a informação negada a eles. Então, o nosso primeiro trabalho é fazer exatamente isso. Conseguir a informação, transformar essa informação de uma maneira inteligente e entregar para as pessoas, né, aquilo realmente que está acontecendo. Mas esse não é um problema que a mídia, ela é facciosa e ela não noticia de uma forma esclarecedora, ela toma partido de um segmento social e aquele segmento que interessa a ela, financeiro, ou politicamente, ou ideologicamente, e procura jogar na população uma informação, transmitir para a população uma informação que não é a informação correta, é uma informação distorcida e tendenciosa. Isso não é um jogo sujo. Não seria interessante que a mídia fizesse uma colocação clara, um juízo de valor equilibrado para que a população tivesse essa informação de uma forma tal que ela pudesse fazer o juízo de valor do que está acontecendo e não sofresse essa influência sendo uma massa de manobra desses grupos que se interessam, tanto de um lado quanto de outro. Não estou aqui partidarizando a coisa, nem defendendo esta ou aquela ideologia. Então, eu acho que Tem dois lados, Melo? Hein? Tem dois lados? Sempre teve, né, Zé? Porque, como é que é? Olha, um lado quer o poder, o outro lado está fora do poder. E quando o outro lado assume o poder, ele quer acabar com o que está fora do poder. Essa disputa não interessa à nação, porque tanto um ou outro, quando assume o poder, tem que exercer o poder em benefício da nação. Muito bom, está aí a opinião do Melo. Hoje ele está bastante animado aqui no nosso programa. Contente com a tua participação. Bem clara, bem lúcida, né? A imprensa nunca é responsável por nada, entendeu? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A responsabilidade são de outros setores mais graves do que a própria imprensa. Mas tem um conceito hoje que é muito abordado, né? E a gente fica um pouco preocupado em saber o que é isso. O que é exatamente isso? O pessoal fala em crime organizado. Então a impressão que se tem de organização é quando a pessoa tem uma estrutura administrativa, com gerente, com contabilidade, com prestação de contas, com empregados, assim por diante. Essa é a estrutura na nossa cabeça de organização, né? Quando fala em crime organizado, o que quer dizer isso? Novamente conceitualmente, né? É uma pergunta conceitual. O crime organizado é toda aquela a associação de elementos do governo com delinquentes para efeitos delituosos. Esse é o conceito de crime organizado. Não existe crime organizado sem a participação de elementos do governo, seja de qualquer esfera. Só para ficar bem claro, não é organização administrativa. Não. Por exemplo, são alianças. O PCC, ele sozinho ele não faz parte do crime organizado. Ele não é um elemento do crime organizado. Ele é utilizado pelo crime organizado.
Porque para isso tem que ter, para haver crime organizado, tem que ter participação de elementos do governo. Do governo. Quando o governo atua junto, a coisa passa a ter essa conotação. Esse é um assunto meio complicado, a gente vai ficar por aí somente, porque eu queria só que o povo tivesse uma noção de que é crime organizado. Quer dizer, hoje não tem. O pessoal confunde um pouco de organização com a atuação do próprio administrativa daquela facção, daquele grupo quantiário. E nós vimos, por exemplo, a Itália conseguiu acabar com isso, né? Não sei se acabou totalmente, mas deu uma boa arrumada, né? E ela é famosa, a Itália, em 1940, 45, daqui para frente, ela é famosíssima nisso. Existe uma expectativa, Melo, que a gente também acabe. Eu acredito que sim, desde que haja disposição, né, dos governantes para que se combata esse tipo de atuação. Porque à medida que o crime organizado vai evoluindo, ele vai estendendo seus tentáculos em vários segmentos do governo, em todas as áreas do governo, e acaba oficializando. Nós teremos aqui um governo totalmente controlado pelo crime organizado. E é o que está se vendo aí, que cada dia mais o crime organizado se instala em determinados segmentos. Ok, Melo. E aí, você está com saudade dos campesinos? Não, os campesinos estão aí trabalhando, né? Todos estão trabalhando. Nunca tive nenhum relacionamento com os campesinos, nem tampouco com outros segmentos. Agora, o meu compromisso sempre foi com a nação brasileira. E isso me faz até ficar empolgado e emocionado, podendo falar em público que o meu compromisso sempre foi com a nação brasileira. E no programa anterior nós tivemos aqui uma abordagem bastante interessante com relação ao problema da Amazônia, que isso me empolga muito. Tá certo. Muito bom. Doutor Ronaldo, hoje esse evento do crime organizado está tão presente, tão forte, né? Nós tínhamos no início de 90, aí, mais ou menos, um grande grupo que atuava, que era o MST, né? E nós tínhamos no MST um inimigo grave, porque ele tinha uma atuação poderosa. Hoje está praticamente sublimado, não? Não, o MST é um grande problema para a nação, né? O MST tem enormes desvios, né, dos seus objetivos iniciais. Né? Quem não é a favor de um movimento dessa natureza, mas que fosse um movimento puro de distribuição de terra para a população que não tem terra, né, para criar lá a sua casa, criar uma agricultura familiar? Quem pode ser contra uma coisa dessa? Ninguém. Agora, acontece que o MST também está envolvido dentro do crime organizado hoje, ele faz parte do crime organizado, né? Ele tem sido utilizado pelo crime, né? Tem sido infiltrado pelo crime, obviamente com dinheiro, com recursos, né? Essa população miserável e não só, hoje não é só de miseráveis, não. Hoje muita gente que vive no centro urbano faz parte do MST, porque eles deixam os acampamentos vazios durante a semana e vão lá, durante a semana, habitar aquelas tendas para poder manter um local para o objetivo de ter um pedaço de terra, né? Tem muita gente que faz isso. A minha secretária do consultório tem uma parente que faz isso, confessou para mim isso semana passada. Então, existem muitos desvios, né, em relação aos objetivos iniciais do Movimento Sem Terra, que ele era aclamado pela população, né, quando saía pelas estradas, a população até aplaudia, né, o Movimento Sem Terra. Hoje já mudou, hoje eles estão atuando junto do crime organizado, são uma das peças do crime organizado. Quer dizer, a origem era uma origem justa, né? Justa, buscando o interesse da população que saiu do campo por
questões que não vamos nem levar em consideração, não vamos discutir, e passaram a reivindicar um pedaço de terra para poder trabalhar. Agora, aquilo que eu citei no bloco anterior, há o problema da infiltração. Quer dizer, então, o movimento era um movimento justo, um movimento honesto, e de um momento para outro recebeu essas pessoas que se infiltraram no movimento e provocaram uma distorção dos objetivos principais do movimento. Assim como existem outras infiltrações nesse movimento, que, tanto de um lado quanto de outro, que isso é que cria um problema para o Estado, né? Porque ele deixa de ser um movimento autêntico e um lado não corrige, o outro lado aceita porque necessita de recursos para dar continuidade aos seus intentos, e isso cria uma celeuma danada e não há uma correção no momento adequado. Isso aqui eu vejo a distorção das divulgações de certos órgãos. Os diplomas legais que nós temos na nação não têm ajudado. Né? Por exemplo, não tem ajudado. Diplomas legais de... As leis. As leis, né? Não tem ajudado. Por exemplo, o Estatuto da Terra, né? Aí tem Estatuto do Idoso, tem Estatuto para tudo quanto é lado. E não tem ajudado. O caminho é reforçar esses diplomas legais, é atuar em cima deles. Qual é o caminho? Eu já disse uma vez e vou reafirmar. Nós acreditamos que tenha que ser feita uma nova revisão de tudo isso. E através do consenso e através da conversa. Tá? Não é fácil. Não é fácil. A Guatemala, por exemplo, era um país entregue ao crime organizado. Estava totalmente destruída, era um país criminoso. Né? As instituições estavam destruídas. E eles utilizaram um método de planejamento chamado prospective. O senhor me fez um convite para que alguns indivíduos que fazem parte do Foro do Brasil venham conversar com os senhores aqui. Né? Um desses indivíduos que nós vamos indicar é o professor Aulicina. Ele é professor da FEA. E ele é um dos 2 indivíduos na América Latina que entendem desse método de planejamento, que é um método de planejamento regional. Foi utilizado na região de Calais, na França, no norte da França, foi utilizado na Guatemala, reconstruiu a Guatemala. A Guatemala hoje é um país soberano, né, e em desenvolvimento. E ele vai poder falar para o senhor sobre isso, que é mais ou menos aquilo que o Foro do Brasil pensa. O Foro do Brasil não é um movimento de massa. O Foro do Brasil é um movimento que busca cérebros para pensar e muito menos de armas, né? Busca cérebros para pensar em resolver, em ajudar as soluções para o Brasil, né? Promover soluções para o Brasil, para as instituições nacionais. E nós achamos que tem que ser na base da conversa, da mudança, da revisão e de buscar novos horizontes. Pôr todo mundo na mesa e sentar para conversar. Com planejamento. Nós queremos uma determinada coisa. Estão nos levando para um lugar que nós não desejamos. O brasileiro nunca tolerou comunismo, por exemplo. Eu particularmente, o Foro e as instituições por onde eu participo, todas toleram qualquer tipo de ideologia, né? Desde que resguarde aqueles 6 princípios: democracia, paz social, soberania, integração nacional, integridade do território e progresso. Agora, que eu conheça, não existe nenhum partido comunista no mundo que seja democrático. Eles têm um nome, República Democrática Alemã. Assassinou não sei quantos milhões, né? Isso nós não podemos concordar. Então, com esse tipo de gente, é impossível ter diálogo, né? A não ser que eles mudem de opinião, né? Mas a nossa coisa é o diálogo. O diálogo é a busca do consenso. De repente pode mudar a opinião. É isso que nós estamos procurando. Isso aí. Melo, um abraço, até o próximo programa. Eu quero agradecer ao Dr. Ronaldo a oportunidade que nos deu aqui de dialogar mais uma vez sobre esse tema que é bastante interessante para
esclarecimento do público. E agradecer ao professor José Renato, que deu essa oportunidade. Né? E para os nossos telespectadores, até o próximo programa. Muito bom. Doutor Ronaldo, muito contente de tê-lo aqui. Eu acredito que a gente pode iniciar uma fase de esclarecimento muito importante através da Super 8, né? Passando uma informação boa, positiva, né? E uma discussão de assuntos que são pertinentes ao país nesse período que estamos agora vivendo, que é um período pós-Copa e início do período eleitoral. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Melo, pela oportunidade. Esse é um dos objetivos, não o fundamental, né, mas os objetivos secundários do foro, que é participar de reuniões como essa. Então, nós agradecemos a oportunidade pelo espaço e estamos à disposição quando assim o desejarem, assim como todos os indivíduos do foro, existem vários luminares lá, cérebros à disposição para discutir os assuntos do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a você que acompanhou o nosso programa e até o próximo programa com você, com a palavra.